Pessoal, vamos falar sobre a última bateria, semana 10, dia 3, das garantias, vedações e órgãos do Poder Judiciário. Questão 21. O magistrado fará jus à irredutibilidade de subsídios, ok? Garantia prevista na Constituição Federal somente após o cumprimento do estágio probatório, não tem essa ressalva, ok? Então o artigo 93 vai falar que a irredutibilidade de subsídio não tem aquela ressalva ali, ok? Do estágio probatório, nenhum desses itens aqui. Artigo 22, questão, ficando a hora de dormir já. Advogado nomeado desembargador de Tribunal da Justiça Estadual adquire a vitalicidade imediatamente a partir dessa nomeação. Vamos ver? Olha só, 1/5 dos lugares dos tribunais dos estados será composto por advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados uma lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Ponto. Então, veja, agora a vitalicidade. Então, primeiro passo, nós vimos que temos aí 1/5 constitucional, certo? Do advogado nomeado desembargador. E agora vamos ver sobre a vitalicidade. Então, no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício. Então, primeiro grau, eu depende de quanto tempo? De 2 anos de exercício, ok? Dependendo da perda, então agora a perda nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado. E isto referente ao juiz de primeiro grau, que é o concursado. E nos demais casos, por sentença judicial transitada em julgado. Então, do segundo grau, eu preciso de 2 anos? Não preciso de 2 anos. Vou adquirir imediatamente a partir do quê? A partir da nomeação. Fui nomeado, demorei 30 dias para entrar em exercício. Cometi algum crime, alguma besteira. Eu não. O cara que foi nomeado aí, que fez alguma besteira, ele já está vitalício? Não. Vai ser a partir da posse. Então essa é a pegadinha aí. Ok? Adquire-se a vitalicidade imediatamente a partir da posse e não da nomeação. Questão 23, que a Constituição assegura aos magistrados a prerrogativa da vitalicidade. Ok. Assim, no caso de um juiz de primeiro grau, a vitalicidade é adquirida após 3 anos de exercício. Não, primeiro grau a gente viu que é após 2 anos de exercício, então questão incorreta. 24. Os juízes e os membros do MP é vedado exercer a advocacia no juízo ou no tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou por exoneração. Isso aqui é chamado de quarentena, em evidência está correto. Questão 25, uma questão bomba aí, para não dizer palhaçada. Por quê? Os juízes estão submetidos à vedação constitucional da filiação partidária, ainda que estejam afastados dos respectivos cargos. Então essa seria o que? A regra, perfeito? Mas ele fala que, lembra que a gente colocou que não existe exceção. Aqui ele está dizendo que está afastado. Ele pegou não no sentido temporário, afastado no sentido de exoneração, no sentido de aposentado. Ok? Ainda que estejam afastados. Então ele levou essa consideração e julgo que está incorreto, porque ele pode estar afastado por licença, tratamento de saúde, por exemplo. E nesse caso ele não poderia estar aí filiado partidariamente, ok? Então veja, os juízes estão submetidos à vedação constitucional, a vedação constitucional da filiação partidária, ainda que estejam afastados dos seus respectivos cargos.
Agora, se ele tivesse trazido essa especificação aqui, aí eu concordaria com ele. Mas ele está dizendo que errado, porque ele pode sim se filiar, ainda que estejam afastados. Ok? Se eles estejam afastados, pode ocorrer a filiação. Mas a filiação, o afastamento aí, ele pode ser um afastamento definitivo, que é o caso desses dois aqui, das atividades. E tem os afastamentos temporários que ele não considerou na questão. Então é uma questão aí bomba, que para não dizer uma questão tremenda de uma palhaçada, ok? Questão ele colocou como errada, que ele poderia então se filiar partidariamente, ainda que estivesse afastado. Mas se estivesse afastado aí temporariamente, ele não caberia aí essa filiação partidária. Enfim, questão, caberia recurso, caberia rasgar a prova na cara do examinador e fazer ele comer a prova. Mas vamos lá. 26. Artigo 95, inciso 2, prevê a garantia dos juízes da inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público. Perfeito? Perfeito. Então vamos aqui primeiro verificar. Olha, inamovibilidade salvo por motivo de interesse público. Correto? Portanto, até aqui. Sendo assim, o Conselho Nacional de Justiça não tem competência para determinar remoção dos magistrados por sanção administrativa. Então agora está falando que o CNJ não tem competência para quê? Para remoção como forma do que? De sanção administrativa. Então veja, inicialmente a gente verifica que o que a gente viu lá na 8.112, que é a remoção como critério de sanção na 8.112 para servidor público. Era o que? Desvio de finalidade. Perfeito? E aqui? E aqui, o que você acha? Olha só. O ato de remoção, disponibilidade, aposentadoria do magistrado por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ, assegurado a ampla defesa. Então ele está falando que tem um ato de remoção. Esse ato de remoção pode ocorrer aí, então ato de remoção pode fundar-se em decisão por voto da maioria absoluta na questão aí, do CNJ, e assegura ampla defesa. Até aqui eu não consigo dizer que é uma sanção, perfeito? Mas aí eu recorro lá no Estatuto da Magistratura. São penas disciplinares quem há remoção compulsória. Então é uma pena, é assegurado a eles a contraditória e ampla defesa. Então, falar que o CNJ não tem competência para determinar a remuneração de magistrados como sanção administrativa está incorreto. Ok? Então, questão extrapola um pouco no nosso edital aí, mais uma questão cabeluda, ok? Isso aí era aparentemente aí uma questão muito fácil de você marcar como certa. Então, fica aí a dica, mas de qualquer forma aí ele vai cair para questões aí para concursos mais específicos para carreiras judiciais aí. Questão 27, última questão aí da nossa bateria. Então ele vai falar que caso Rodrigo fosse servidor do Ministério do Planejamento, ele não poderia ter sido preso, pois estaria amparado por disposição constitucional que veda a prisão em flagrante de membro do Ministério do Poder Judiciário, não é Ministério Público. Eu achei que ele ia falar do Ministério Público, é o MP, que
que às vezes coloca o Ministério do Planejamento como MP, mas nem membro do MP ele trouxe como Poder Judiciário. Totalmente furado, ok? Então não está correto, porque o Ministério do Planejamento pertence a quem? Ao Poder Executivo, ok? Ele queria confundir que são prerrogativas do magistrado não ser preso, senão por ordem escrita por tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, salvo no caso de flagrante por crime inafiançável, caso que a autoridade fará imediata comunicação à apresentação do magistrado ao presente tribunal a que esteja vinculado. E apresentação, veja, comunicação e apresentação. Então o item está incorreto porque o Ministério do Planejamento não pertence ao Poder Judiciário. Ok? Terminamos então a bateria. Um abraço.